Nova Manhã. Diego Amorim chegando com a gente direto da capital do país e hoje, mais uma vez, com um convidado, não, Diego? Bom dia. É isso aí, Michele. Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a quem nos acompanha em todo o país pela Nova Brasil FM. A gente já está conectado com o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Deputado, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, deputado. Direto da Câmara, né? O senhor está na Câmara aí pelo jeito, né? Pelas imagens. Já estou na Câmara aqui, tentando fugir um pouco dos barulhinhos que, acreditem, nesse momento ainda tem, mas agora já está tudo tranquilo. Bom dia a todos, prazer falar com todos vocês. Igualmente, deputado Duarte Júnior do PSB do Maranhão, que é autor de uma representação contra a deputada federal Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara. Ontem, o parecer dessa representação, colega do senhor, deputado João Leão, do PP da Bahia, apresentou o parecer pela continuidade desse processo. E ontem também nós tivemos essa operação da Polícia Federal envolvendo a deputada Carla Zambelli. Obviamente, imagino eu, os senhores não sabiam da existência dessa operação. Foi uma coincidência, deputado, tudo isso acontecer no mesmo dia? Exatamente, foi uma coincidência. Como eu afirmei, inclusive, na comissão, tem um aprendizado que todos nós, quando criança, lemos o livro do Pequeno Príncipe, e diz que tu és responsável por tudo aquilo que cativas. Então, tudo aquilo que hoje está acontecendo com a Carla Zambelli, claro, não nos alegra, ninguém fica feliz em ver um colega parlamentar passando por isso, mas é fruto de todas as ações, todas as omissões praticadas por ela nos últimos anos. No que diz respeito ao procedimento disciplinar, que em nada tem a ver com o procedimento da Polícia Federal, e nem esse fato pode ser usado, o que ali está sendo avaliado é o comportamento da parlamentar na Comissão de Segurança Pública, de ter proferido xingamentos, de ter sido ofensiva, de ter sido agressiva, desproporcional, irrazoável. Esses fatos, sim, precisam ser investigados e precisam ser punidos com caráter, sobretudo, pedagógico, para desestimular essa prática e passar para a sociedade um exemplo positivo. Eu sempre, quando vejo uma situação como essa aqui na Câmara, eu fico imaginando um adolescente que está ali na escola, no ensino médio, aquelas crianças que já entendem e vão para a escola e replicam esses comportamentos. É natural, quando mais jovens, na escola, repercutir alguns comportamentos vistos na televisão. E o papel da política, ela tem que respeitar esse decoro, tem que respeitar esse simbolismo, o caráter simbólico, como diz Bourdieu. E é por essa razão que eu fico satisfeito com o posicionamento do relator favorável ao recebimento da representação, para que de fato ocorra uma investigação séria e ela possa ser punida, punição essa que pode chegar até a cassação do mandato. Ô, deputado, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de atitude dentro do parlamento. O senhor acredita que isso de fato possa resultar numa condenação? O senhor lembra de outros casos que, por essa questão de xingar, de ofender um colega, algum parlamentar foi de fato punido? Olha, já tiveram casos aí envolvendo dois petistas já há alguns anos, não por xingamentos, mas por mentir, né? Por mentir em depoimentos. Inclusive citamos esses casos ontem na comissão. Mas cada caso é um caso, cada momento é um momento. Eu percebo que o momento do agora, até pela postura do presidente Arthur Lira, em reprovar essas atuações, ele já se pronunciou nas redes sociais contrário a esse posicionamento, exatamente porque há o perecimento da imagem da política perante a sociedade. As pessoas comentam nas rádios, nas ruas, nas redes sociais, que é um absurdo pagar tão caro por um parlamento tão caro para que perceba esse comportamento que é ainda pior do que escolhendo o professor Raimundo. Eu estou aqui abrindo e fechando aspas em razão de comentários que eu leio, eu vejo nas redes sociais. E quando a pessoa fala assim, ela equipara todo mundo por baixo, coloca todo mundo na mesma vala. E isso é muito ruim. Então, além dessa percepção por parte do presidente da Casa, Arthur Lira, a gente percebe o PL rejeitando muito a Carla Zambelli em razão dessas atuações.
O Bolsonaro mesmo diz que ela é desproporcional. O próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, traz essa percepção consigo. Ele culpa a sua derrota por ela ter empunhado uma arma de fogo no dia da eleição e partido para cima de um cidadão em um bairro de São Paulo. Então, todo esse cenário, todo esse conjunto de fatores nos faz crer que sim, ela terá uma sanção, e não descartamos a sanção de cassação do mandato. 7h02, nós estamos ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM com o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ele que é autor de uma representação contra a deputada Carla Zambelli lá no Conselho de Ética da Câmara. Deputado, só para dar uma contextualizada para o nosso ouvinte, a representação do senhor diz respeito a uma confusão que houve durante um depoimento não que ele não é investigado, nada disso, durante uma audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, lá na Comissão de Segurança da Câmara, em que a deputada xingou o senhor e ela se diz arrependida por isso, deputado. Inclusive, ao pedir o arquivamento dessa representação, ela se diz arrependida, mas ela diz que foi provocada e que também recebeu xingamentos, né? Como é que o senhor responde a isso? No depoimento dela, a gente percebe que não há um real arrependimento, pelo contrário, ela tergiversa, ela muda de versões em pouco mais de 2 minutos de fala, e isso demonstra o caráter ruim da Carla Zambelli. O fato ocorreu quando o ministro da Justiça, senador da República, Flávio Dino, foi à Comissão de Segurança Pública. Logo no início da comissão, o Flávio Dino estava falando, estava respondendo os questionamentos, e a Carla Zambelli, logo na primeira fileira, foi muito agressiva, gritava e não deixava o ministro Flávio Dino concluir o seu raciocínio. Ele parou por 2, 3 vezes, as imagens comprovam isso. Não sou o dono da verdade, mas eu me refiro não só por aquilo que vi, mas por aquilo que está testemunhado nas imagens gravadas, áudio e vídeo. Nesse momento, nós da situação, nós que estávamos ali ao lado do ministro Flávio Dino, querendo defender o seu direito de fala, pedimos questão de ordem, pedimos que a ordem dos trabalhos fosse estabelecida. Ela, contrariada, porque não queria a ordem, queria a desordem. É claro que o Flávio Dino, quando ele fala, ele consegue despertar a atenção das pessoas, consegue convencer a maioria das pessoas, porque ele traz, além da didática, ele traz ali a verdade sobre aquilo que ele tá falando, né? Traz elementos, traz fundamentos, traz todo um arcabouço probatório. Ela simplesmente virou e proferiu o xingamento ofensivo, desproporcional, vai tomar, né? Vai tomar. Então, assim, eu não vou repetir aqui que jamais o xingamento dela, mas não é qualquer xingamento, sabe? Não é uma pequena ofensa, que já é uma ofensa, mas é uma ofensa desproporcional. Então, naquele momento, diante desse xingamento, eu pedi: presidente, ela me xingou, ela me ofendeu, vai ficar desse jeito? E pedi a taquigrafia da casa. Na taquigrafia veio todas essas informações, os colegas dela mesmo, do PL, naquele momento, poxa, ela exagerou, não precisava disso. É natural no parlamento essa discordância. Então, esse procedimento disciplinar, ele é fundamental, ele é muito importante para que vocês, jornalistas, para que todos aqui que nos acompanham, possam perceber que aqui no parlamento existe um trabalho sério, existe uma seriedade, e que, claro, existem pessoas boas e ruins em todos os locais, no jornalismo, nas Forças Armadas, na política não é diferente. Então, a gente precisa, diante desses elementos que se comportam de forma negativa, dar a eles toda a força da justiça, todas as sanções que a lei prevê. Agora, deputado, desculpa insistir na pergunta, mas é porque o senhor mesmo citou o caso de uma deputada que correu atrás de um cidadão numa rua às vésperas da eleição com uma arma e nada aconteceu. Ela xingar outro parlamentar, e a gente teve ontem essa operação, inclusive, né? Queria até a sua opinião em relação ao nível de gravidade que é uma deputada federal contratar um profissional de informática, já com várias passagens pela polícia, acusada de vazamento de informações de autoridades, e contratar para um serviço e falar, e ser, inclusive, indicada por esse profissional de que ela teria pedido a invasão dos sistemas do judiciário. O senhor não acredita que esses outros fatores, sim, deveriam ser alvo de investigação e de punição também?
Olha, cada seara ela é independente, processo civil, processo penal, criminal e o processo disciplinar. Uhum. Tu citaste aí fatos diferentes. De fato, no dia da eleição, ela com arma empunhada partir para cima de um cidadão, por mais que ela diga que tenha sido xingada, que ela tenha sido ofendida, é uma reação desproporcional. Imagina num trânsito, se alguém para e bate no meu carro, gera um prejuízo material, me xinga, não me dá o direito de empunhar uma arma, ameaçá-lo ou tirar na perna dele. Isso é desproporcional. A gente vive num contrato social, num Estado democrático de direito, onde nós temos o Estado, por meio das Forças Armadas, que cabem a elas atuar nesses casos. Esse caso aí, ele já vem sendo investigado, assim como o fato dela contratar um hacker para tentar invadir as urnas, para tentar invadir sistemas que não deveriam ser invadidos. Isso também é um crime e ela vem sendo investigada por isso. Não é à toa que a Polícia Federal ontem esteve no seu gabinete, esteve na sua casa aqui em Brasília, esteve na sua residência também lá em São Paulo, mas é aquilo que todos sabem, a justiça ela infelizmente é lenta, mas há uma razão de ser para ela ser lenta, existe uma justificativa para a justiça ser lenta, é porque para cometer crimes, para fazer coisas erradas, para fazer o erro, o errado, não precisa seguir regras, não precisa seguir procedimento, o criminoso ele faz de qualquer jeito, mas para investigar, para cumprir a lei, para fazer com que a lei seja garantida, é preciso seguir regras, procedimentos, inclusive de respeitar o contraditório e ampla defesa. Não é à toa que aqui mesmo, nesse local onde eu estou, ela deu uma coletiva ontem falando que o gabinete dela tinha sido invadido pela Polícia Federal de forma ilegal, tentando encontrar um vício no processo. E esse vício no processo é que não pode ocorrer sob pena de afrontar o contraditório, ampla defesa e gerando vício no processo, aí sim, um criminoso pode restar impunido. É como nós sabemos, a justiça tarda, mas não falha. Por isso que ela também não pode, nesse momento, alegar que é processo disciplinar, inspeção, visita da Polícia Federal às 6 horas da manhã, porque tudo isso que está acontecendo na vida dela é exatamente um reflexo de todas as suas ações e suas omissões. Uhum. Deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a quem a gente agradece muito a participação aqui no Nova Manhã. Deputado, ontem o processo não avançou mais porque o seu colega Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, pediu vista e adiou aí a continuidade dessa análise da representação que o senhor apresentou contra a Zambelli. Ele tem agora, ele não, né? Mas vocês todos no Conselho de Ética têm 90 dias, 3 meses para concluir esse processo, correto? Correto. No entanto, esse pedido de vista dele é de 2 dias úteis, de acordo com o regimento interno da casa. Ou seja, o prazo já começou a contar, ele finda agora na sexta-feira. Na próxima reunião da Comissão de Ética e Disciplina aqui da casa, esse processo já deve ser pautado, pois o prazo já restou findado. E o papel que vocês desempenham, o papel da imprensa, não só nosso aqui de estar lá cobrando, não sei se vocês acompanharam na íntegra a reunião da comissão, mas eu, assim que cheguei, fiz uso da palavra pela ordem, eu percebi ali ter mudado o posicionamento do relator. Ele disse, não, por você estar aqui, por perceber a sua indignação, eu recebo a denúncia. Então, é importante esse acompanhamento para que esse caso não esfrie. Como eu disse, é preciso que haja uma punição para que nós tenhamos um caráter pedagógico. Eu dou aqui um testemunho. Diversas vezes eu passo por situações de discordância aqui na casa. Na reunião de terça-feira da CPMI, mais uma vez, durante o meu momento de fala, enquanto eu fazia a inquirição, eu fui interrompido, tinha um parlamentar que colocava a mão atrás, fazendo gestos, interrompendo, prejudicando os trabalhos, banalizando o papel da CPMI, e as pessoas acham isso simplesmente ridículo e desconcentra de fato, prejudica o nosso trabalho. Mas em nenhum momento eu empurrei, em nenhum momento eu empunhei uma arma, em nenhum momento eu agredi, em nenhum momento eu ofendi. Então é preciso, sobretudo, ter equilíbrio para lidar com as diferenças aqui no parlamento. O senhor está se referindo ao Abílio Brunini, né, deputado? Obrigado pela sua participação, Um ótimo dia para o senhor. Obrigado pela disponibilidade conosco. Eu que agradeço, desejo a todos vocês um bom dia, um ótimo trabalho
E caso queira acompanhar nosso trabalho, sigam nas redes sociais, Duarte Júnior, no Facebook, Twitter, Instagram. Lá sempre a gente fala sobre a atuação aqui no parlamento, sobre as questões jurídicas, sanando essas dúvidas. A gente está sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Um abraço, deputado. Com direito a deputado influência no final aí, hein, Michele? Me sigam nas redes sociais. Olha, o deputado diz que as coisas são diferentes, né? A representação do Conselho de Ética e a questão da Polícia Federal, ele tem que dizer isso mesmo, mas a gente sabe que a política, Michele, muitas vezes os parlamentares avaliam todo, né? O conjunto da obra ao se depararem com uma representação como essa. Para mim, me parece óbvio que todo esse clima, que a operação de ontem da Polícia Federal vai ter sim algum tipo de interferência na análise desse pedido aí que o deputado fez contra a Zambelli, que pode resultar na cassação dela. Eu queria só trazer rapidamente o lado da Zambelli. Ontem eu troquei mensagens com ela. Ela inicialmente me disse que passaria umas notas que o jurídico dela tinha feito sobre toda essa questão. E aí, um pouco depois, ela me retornou dizendo que a decisão que ela e a equipe jurídica dela tomaram é de que não iriam mais se pronunciar além da coletiva que ela já havia dado ontem aqui em Brasília, no Salão Verde. Então, sobre essa representação no Conselho de Ética, ela já divulgou uma nota dizendo-se arrependida pelo que aconteceu naquela reunião da Comissão de Segurança Pública e pedindo o arquivamento dessa representação do deputado Duarte Júnior. Ela diz que não tem advogado nesse caso e que o fato apresentado não traz a veracidade dos fatos e que naquele dia a audiência estava muito barulhenta e que existe um vídeo em que aparece ela repetindo algo, uma palavra, um xingamento, mas ela disse que não mandou o deputado para aquele lugar e que teria sido provocada pelos outros parlamentares. Sobre a operação de ontem da Polícia Federal, para concluir, a Zambelli também nega irregularidades e disse que os pagamentos que ela fez ao hacker, que foi preso pela terceira vez e já pode pedir música aí no Fantástico, Walter Delgatti, são referentes a serviços contratados para o site dela e que, segundo ela, nem chegaram a ser concretizados. Michele. É isso, quem contrata, né? Um hacker já com várias passagens pela polícia para cuidar dos serviços do seu TI, seu departamento de TI. Agora 7h25, estamos chegando já na reta final, mas ainda tem mais informação para você, ouvinte. E o uso